Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite, tá, a todos. Como eu falei, vamos trabalhar uns exercícios aí, que é bem parecido com o que a gente tem na lista. A gente também pega uns 2, 3 exercícios da questionária aí, a gente também dá uma resolvida aí, para ajudar vocês aí, certo? Vou fazer os exemplos aqui, pessoal. À medida que vocês forem tendo dúvidas aí, é só falar, certo? Esse exercício aqui, pessoal, é só para a gente treinar mesmo. Vocês não precisam fazer nada disso, não. Estou só para mostrar para vocês aí os conceitos, ok? O raciocínio aí por trás. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Então, vamos lá. No circuito da figura abaixo, deixa eu fazer o circuitinho aqui. Deixa eu desenhar ele aqui rapidinho. Deixa eu desenhar ele aqui. Então, eu tenho aqui. Tem um G aqui. Tá, eu tenho uma chave. Outra chave. Uma resistência aqui. Bom, então o que que tem aqui? Então, nessa circuito aqui, pessoal, eu tenho duas chaves, K1 e K2. E qual que é a condição aqui, ó? Quando a chave K1 está fechada e a chave K2 está aberta, eu tenho esse gerador aqui, a corrente no gerador ela é de 100 miliamperes. Então, nessa condição aqui, ó, vamos fazer a primeira condição. Então, eu vou desenhar aqui, ó, primeira condição. Então, primeira condição é K1 fechado, né? K1 fechado e K2 aberto. Então, K2 aberto. Ok? Então, nessa condição aqui, a minha corrente ali, ó, então eu vou desenhar um circuito. Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar um circuito de novo. Vou desenhar agora o meu K1 fechado. Então, aqui o meu K1, ó, tá fechado. K2 continua aberto. Então, nessa condição, pessoal, a corrente que está ali, ó, é de 100 miliamperes. Então, aqui, ó, tá me indicando uma corrente, ó, uma corrente I aqui, ó. Então, a corrente no gerador é 100 miliamperes. Então, vamos analisar aqui, ó. Quando tá aqui fechado e aqui aberto, o que que acontece? A minha corrente, ela não vai passar aqui, certo? Porque está aberto. Então, é como se esse trecho aqui não existisse. Então, eu só tenho esse circuito aqui, ó. Então, é como se não existisse aqui embaixo. Então, não existe aqui, ó. Então, a corrente só passa aqui, ó. Então, eu só tenho o I1 que vale 100 miliamperes, correto? E quando eu abro a chave K1, agora eu vou abrir o K1 e fechar a chave K2, então a minha corrente passa a ser de 50 miliamperes. Bom, então a gente disso aí a gente já entende aqui porque a corrente é menor, porque a resistência é uma própria função da resistência. O que que é? Controlar a corrente. Então, para controlar a corrente, o que que eu preciso? Usar uma resistência. Então, a resistência, a função dela é essa, é garantir controle de tensão, né? Bom, então vamos fazer a segunda condição aqui, ó. Então, a segunda condição
Então, a segunda condição é K2 aberto. Aliás, K1 aberto, né? Então, aqui é K1 aberto. E K2 fechado, certo? Então, K1 aberto, K2 fechado. Então, agora, o meu circuito da seguinte forma. Então, tem aqui o gerador. Então, eu vou abrir o meu K1 aqui, ó. Então, o meu K1 agora está aberto. O meu K2 está fechado. E junto com a resistência aqui, que é de 50 ohms. Então, agora, o que que acontece? Quando aqui está aberto, então ele vai ignorar esse circuito aqui, ó. Ele vai ignorar esse trecho. Então, a minha corrente vai passar para cá, ó. Então, a minha corrente vai vir aqui, ó. E a minha corrente 2 agora, ela é de 50 miliamperes. Bom, então qual que são os parâmetros do gerador, né? Os parâmetros do gerador aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui, só pegar minha colinha aqui. Bom, quais são as características do meu gerador? Então, nessa primeira aqui, ó, o que que é a condição do gerador? Então, o gerador ele tem uma tensão, ele gera uma tensão, né? Que a gente chama aqui, vou chamar de menos G, mais uma tensão, mais uma corrente, vezes uma tensão, né? Então, aqui, ó, mais 100, no caso aqui é 100 miliampere, vezes uma resistência interna. Então, eu preciso descobrir qual que é a resistência interna e qual que é a tensão desse gerador. E nesse aqui, ó, como não tem resistência, ó, ele vai ser zero. Nesse outro aqui, ó, esse circuito aqui, ele vai ser então menos G mais 50 vezes 50 mais 50R, que é igual a zero. Então aqui ó, eu vou ter menos G mais 50 resistência interna, 50 vezes 50, 2.500. Vai dar menos 2.500 aqui, certo? Então aqui eu tenho a equação, vou chamar de equação 1. Aqui eu vou chamar de equação 2, certo? Essa aqui, pessoal, esse aqui a gente chama de equação do gerador. Então, esse circuito aqui, o que que é? É o gerador, né? A tensão dele, mais 50 que é a resistência, essa resistência que ele tem, vezes a outra aqui, mais resistência interna, que é 50 vezes R. Aqui é 100, a corrente, né? A corrente vezes a resistência interna, que é RI. Então, é a corrente vezes a resistência interna. Então, eu preciso descobrir a fonte de tensão e a resistência interna. Então, eu preciso dessas duas equações. Então, agora aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer um sisteminha de equação. Então, eu vou pegar a equação 1 aqui, ó, menos G mais 100R igual a zero. E outra aqui, ó, menos G mais 50R menos 2.500. Certo? Vou multiplicar aqui agora por menos 1. Vamos multiplicar essa primeira equação aqui, ó, por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1, ó, ela vai ficar então aqui, ó, menos G vezes menos 1 dá G.
Menos 1 vezes 100 dá menos 100. E zero aqui, certo? Aqui vou continuar do mesmo jeito, ó, vai ser menos G mais 50E igual a menos 2.500. Então aqui, pessoal, vou fazer uma soma, ó. Vou somar G com menos G, vai dar zero. Menos 100 com mais 50, menos 50. E aqui, menos 2.500 mais zero, menos 2.500. Bom, aqui eu vou multiplicar por menos 1, né? Porque está tudo negativo aqui, né? Então vai ficar agora 50R. Então 50 menos 50 vezes menos 1 dá menos, mais 50. E menos os 2.500 vezes menos 1 dá 2.500. Então minha resistência interna aqui, ó, ela é de 50 ohms. Então resistência interna de gerador, 50 ohms. E agora eu vou achar a força motriz, eletromotriz do meu gerador, que é a tensão. Então é só substituir aqui, ó, G. Vou substituir aqui, ó, G menos 100R é igual a zero. Passar certinho aqui, ó, G menos 100 vezes o R, que é 50, igual a zero. Aqui, como é 100 miliamperes, vai dar, então, meu G. É, perdão, vai dar os 5 volts. Caso aqui ele vai dar 5 volts. A gente tem que lembrar aqui que está miliampere, né? Miliampere aqui a gente faz a conversão para dar em volts, aí dá os 5 volts. Bom, qual que é a potência, pessoal, dissipada, tanto na primeira quanto na segunda situação? A potência dissipada, pessoal, depende então da resistência vezes a corrente ao quadrado. Então aqui eu tenho 50 vezes a corrente, que é 100 miliampere, né? Então é 100 menos 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, né? Então aqui, ó, é um 50. Então aqui 100 ao quadrado é 100 vezes 100 dá o 10.000, né? 4 zeros. E 10 então é 10 a menos 6. Manipulando aqui, ó, é 50. Aqui é 10 elevado à quarta vezes 10 a menos 6. Quando eu tenho assim, eu conservo a base e só somo aqui os expoentes. Então fica 50 vezes 10 a menos 2. Que aqui é 0,01, né? Então fica 0,01 vezes 50, que dá o 0,5 watts. Isso quando a situação, né, o K1 fechado. Aí é só fazer depois do K2, eu tenho outro que vai dar 0,25. E pessoal, aqui é só para mostrar aí mesmo. Alguém pode mostrar alguma dúvida aí, questionamento? Bom, então agora, pessoal, vou fazer um outro exemplinho aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Compartilhar a tela toda. É, deixa eu utilizar uma nova. É, salvar aqui. Bom, então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Dado o circuito misto aqui, determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, né? Bom, deixa eu fazer aqui o circuitinho aqui, ó. Então aqui é B.
que é A, certo? Aqui eu tenho uma... Então aqui eu tenho 10 ohms, aqui 20, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 20, e aqui eu tenho 30, correto? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, vamos primeiro fazer essa resistência aqui, ó, essa interna aqui, porque elas estão em série, né? Então essa resistência em série aqui eu vou somar, certo? Eu vou chamar então aqui, ó, de R1. Então aqui, ó, então meu R1 vai ser 20 mais 40, certo? Aí então aqui, olha, é 60 ohms, correto? Ah, então vamos redesenhar o circuito aqui com essa nova resistência. Então vamos lá, eu tenho ela aqui. Então aqui eu tenho agora 60. Aqui é o 10 ohms. Aqui é 60, né? E aqui 30. Bom, e aqui eu tenho um de 20 aqui, correto? Bom, agora, pessoal, vamos fazer essas duas resistências que estão em paralelo. Então, elas estão tomando 2 a 2, certo? Então, eu venho aqui, ela vou chamar de R2. Então, esse R2, que é equivalente, ele está em paralelo. Então, eu vou fazer o produto pela soma. Então, eu vou multiplicar 60 vezes 20, dividindo 60, mais 20, certo? Então, 60 aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Então, 6 vezes 2, 12, 1.200, dividido por 80. Dá 55 ohms. Não, esse aqui, 120 por 8? Deixa eu... Vou fazer a conta aqui. 120 por 8, 15, né? 15, professor, desculpa aí. 15 ohms, né? Porque eu... Aí aqui agora, vamos fazer de novo, ó. Então vai ser a 10 ohms aqui. Agora vai ser 1 de 15. Então vai ser 15. Então aqui 10. Agora aqui é 15. E esse aqui agora é 30. Então agora aqui, pessoal, tá tudo em série, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou juntar eles, vou chamar ele de resistência equivalente. E essa resistência equivalente, vou somar. Então 10 mais 15 mais 30. Então 10 55. com 55. Isso, 55 ohms. Então esse aqui equivale a 55 ohms, certo? Então essa é a resistência equivalente. Aqui como tem uma opção, é a opção C, certo? Bom, vamos fazer mais outra aqui, pessoal, e a gente faz mais, vamos fazer um lá do questionário, só para a gente aproveitar o tempo aqui. Vamos resolver. A gente consegue resolver dois exercícios aqui só para... Bom, vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Então vamos lá. Vou pegar uma parte. Então vamos lá. Eu tenho aqui um circuitinho, 12 volts. Aqui eu tenho uma lâmpada, ela é de 60 ohms. Tem uma outra aqui de 30 ohms.
Bom, então aqui eu tenho 12 volts, uma fonte. Então aqui eu tenho uma corrente, então ele gera uma corrente, vou chamar de IT. E aqui ela vai desmembrar em duas, então aqui a gente chama de I1. E esse outro aqui é I2. Bom, pela aquela relação da primeira lei de Ohm, o que que ocorre? A corrente, ela prioriza, né? Ela prefere, a preferência dela é onde tem menos corrente, né? Ou menos resistência, perdão. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, a gente já vai saber que a corrente maior vai ser nesse de 30 aqui, né? E outra coisa que a gente sabe também, ó, quando está em paralelo, um circuito está em paralelo, a tensão é a mesma, né? Então, aqui, ó, então é a mesma tensão que eu tenho aqui, eu vou ter aqui na de 60 e vou ter na de 30, né? Então, a corrente é a mesma. Então, esse tipo de circuito a gente chama de divisor de corrente, né? Porque justamente as correntes aqui vão ser diferentes, elas vão ser proporcionais às resistências. Então, quanto menor a minha resistência, maior a corrente, né? Ou seja, vai ser inversamente proporcional, na verdade. Então, ela vai variar aí conforme a intensidade da minha resistência, o valor da minha resistência. Então, por exemplo, é, então aqui, ó, tenho 60, ó, então eu tenho a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Então a tensão aqui é 12, minha resistência é de 60 vezes a corrente. Então aqui a minha corrente é 12 dividido por 60. Esse aqui é o meu I1, né? Vou chamar de I1. Então fazendo aqui o cálculo, então 12 dividido por 60, vou ter aqui 0,2, certo? Eu acho que tá 0,2 aqui, ó. 0,2 ampere. Bom, a outra aqui, ó, vai ser U igual a R vezes I2. A minha tensão é a mesma, só que agora a minha resistência ela é de 32. Então eu vou isolar o I2, vou passar ele dividindo ali o 30, então vai ser 12 por 30. Então o meu I2 aqui, 12 dividido por 30 dá 0,4. Bom, então de fato a gente atestou que, então aqui é 0,2 ampere Dois, né? e aqui é 0,4. Bom, então aqui, ó, as correntes então aqui elas vão se juntar, né? Vai ser o IT aqui, ó. Então aqui o IT o que que é? A corrente total é somar I1 com I2. E é 0,2 com mais 0,4 vai Seis ser amperes. 0,6 ampere. Então aqui, ó, letra D aqui é a minha opção, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, questionamento? Não, não, professor. Boa. Vamos fazer mais um aqui, pessoal, para a gente já dar um finalizar a aula aqui. Vamos ver aqui um. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Renata precisa determinar a resistência total de um condutor de material constantino, né, que é 60% cobre, 40% níquel, com 1 km de comprimento, seção igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado, né? Então, qual é o valor dessa resistência, né? A gente sabe que a resistência, pela segunda lei de Ohm, ela é o ρ, né, que é a resistividade do meu material, vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. Então, a resistência que eu quero, a resistividade é 5 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento é 1.000 quilômetros, né? Então, eu já vou transformar ele em metros, então vai ser 1.000 metros, né? Dividido pela área, que é 2,5, vezes 10 a menos 6 metros. Então, aqui, pessoal, vamos fazer uma manipulação. Vamos transformar aqui, ó. Então, vai ser
5 vezes 10A menos 8 vezes... Ó, o que é o 1000? É o 10 elevado ao cubo. É o 10 vezes 10 vezes 10. Então, é o 10 elevado ao cubo. Vai dar 1000. E tudo isso aqui é dividido por 2,5 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, ó, aqui em cima, no numerador, vou manter o 5. Aqui, ó, eu mantenho a base e soma aqui os expoentes, como está multiplicando, né? Então, é menos 8 com mais 3 dá menos 5. E aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 6. Primeiro, vamos fazer aqui, ó, 5. Vamos fazer aqui, ó, 5 dividido por 2,5. Dá 2, né? Então, e aqui agora vai ser o seguinte, ó. Então, vai ser 10 menos 5. Aí, como está em divisão, é 10 a menos 5, eu vou diminuir. Então, é 10 a menos 5 menos 6. Então, aqui ó, vai ser 2 menos 5 mais 6. Então, aqui ó, vai ser 2. 6 com menos 5 dá 1. Então, 2 vezes 10 que dá 20. 20 ohms. 20 ohms. Então, Professor, pode falar. ok, boa noite. Essa aula vai ficar gravada na plataforma lá? Disponível para a gente dar uma... Vai estar gravada. Amanhã eu disponibilizo ela. Não vou conseguir disponibilizar ela ainda hoje, mas amanhã já vai estar. Eu já vou Beleza, deixar. valeu, obrigado. Ok, pessoal? Então, para mostrar aí, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Aí, no caso, a gente tem que fazer aquele... No caso, a avaliação da gente é aqueles questionários que estão disponíveis na plataforma, não é isso? Isso, é esse aqui que eu tô. Esse aqui do lado Isso. esquerdo aqui, ó, num dos exercícios. Isso, é só responder ele aí. Marca Ok. todos, aí você vem aqui, ó, finalizar a tentativa. Aí, por exemplo, aí a nota já sai na hora. Aí dá para você saber a nota que você já tirou aí. Ok. Certinho? Mais alguma Obrigado. dúvida, pessoal? Questionamentos? Não, professor. Bom, Ok. pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, alguma dificuldade aí, alguma questão, pode falar comigo. Contato pelo WhatsApp. Poxa, quase não Professor, sai. Pode me tira falar. uma dúvida. Depois desse, vai virar um módulo. Depois desse aqui já, sou já dando as notas, ou já dá nota na hora, né? Não, aí na verdade ainda não vai virar o módulo. A gente tem ainda mais 3, não, mais 2. A gente vai ter mais 2 unidades curriculares ainda. Aí a gente vai para a parte de fundamentos de refrigeração e climatização e depois vai para refrigeração e climatização residencial. Aí já começa a ficar uma coisinha mais prática aí para vocês aí. Boa. Tá certo, professor. Obrigado. Certinho? Tá? Ok, pessoal? Então, aí qualquer dúvida é só me procurar, ok? Então, vou desejar a todos então uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus aí. Até a Boa noite próxima. para o senhor, professor. Tchau, Boa noite para tchau. todos. Bom descanso para todos. Amém.